Senhor Jesus, aos meus amados irmãos. Mais uma vez, Pastor Carlos, trazendo uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Nós temos aí a alegria de poder estar fazendo essa obra, o ID do Senhor. Deus nos deu essa comissão para nós estarmos trabalhando com mover, com unção, que Deus esteja aí verdadeiramente falando aos nossos corações, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Hoje eu quero estar trazendo a lição 5 da escola dominical, sobre o avivamento na vida da igreja. É uma lição que foi aí no dia 29 de janeiro de 2023, mas Pastor Carlos estava aí enfermo, e não pôde trazer essa lição, e nós estamos aí colocando em dia as lições aí da escola dominical, e você que está do outro lado aí conosco vai receber mais uma vez essa maravilhosa lição que nós temos aí para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Antes eu quero estar fazendo uma oração, quero estar te convidando aí nessa manhã a estar comigo aí fazendo essa oração. Mais uma vez nós temos aí a presença da nossa amada diaconisa Dacília, que está fazendo aniversário hoje. Mais uma vez, parabéns, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse presente, ó Pai, aleluia, que é a vida, Senhor Deus, de nossa diaconisa Dacília, e mais um ano que o Senhor tem aí dado a ela, Senhor Deus, um ano de luta, um ano de estar aí enfrentando as adversidades que aparecem na frente, mas tem vencido, Senhor Deus, com a glória do teu nome. Assim, ó Deus, nós te agradecemos pela vida da tua serva. Te pedimos a tua bênção sobre ela também, sobre a vida da nossa missionária Vera, que o Senhor esteja abençoando, derramando da sua graça, derramando da sua unção e fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja um tempo assim, aleluia, de fervor, entrega, que seja um tempo de adoração. Que o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, abençoando as tuas filhas. Também abençoa, Senhor Deus, essa nossa aula de hoje, que nós possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, louvando, engrandecendo o teu nome. Que seja um tempo, assim, de bênção, um tempo de paz, um tempo de alegria. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que tempo maravilhoso, nós estarmos aí na presença desse Deus tão bondoso, tão alegre, Esse Deus que tem cuidado de nós. Nós temos aí verdadeiramente a imensa alegria de estar trabalhando na obra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Amém? Oh Deus maravilhoso, Já estamos aí com alguns irmãos, E eu fico maravilhado da presença de tantos amados irmãos que estão conosco aí no Kauai. Kauai aí para mim tem sido aí um presente de Deus. Nós já estamos aqui, mal começamos, nós já estamos com mais de 80 pessoas aqui. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, muito obrigado a Deus por cada alma, por cada vida. Que o Senhor esteja aí abençoando poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero estar, então, dando início. O texto áureo diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta o avivamento por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Que maravilha! Glórias a Deus. O texto bíblico, ele diz assim, Atos capítulo 2, versículo de 1 a 13. É um texto assim maravilhosíssimo. No versículo 1 diz assim: cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som
veemente, impetuoso, encheu, aleluia, toda a casa em que estavam assentados. Glórias a Deus. No versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitam na Mesopotâmia, aleluia, glórias a Deus, e Judeia, e Capadócia, e Ponto da Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, e todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estando suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto. Eu quero dar continuidade a esse texto aqui na Bíblia, que ele para por aqui, no versículo 12 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Glórias, glórias, glórias a Deus, maravilha é o Senhor. Aleluia, no capítulo 2, versículo 12. E todos maravilhavam, estavam suspensos nos ar uns aos outros. O que quer dizer isso? No versículo 13 diz assim: todos zombando diziam, e outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Versículo 14, porém, aleluia, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejam-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que fora dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz, aleluia, o nosso Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei, aleluia, sobre os meus servos e minhas servas. Naquele dia profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vós, aleluia, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tornando-vos o crucificaste,
e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Glória a Deus, glórias a Deus. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Glórias a Deus. Glória àquele que tudo pode. No versículo 28 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz: Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a face, aleluia, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós. Está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nesta provisão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora veste e ouviste. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor, o meu Senhor, assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por o escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Deus o fez Senhor e Cristo. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E nós temos aí a alegria da salvação do Senhor. As suas promessas, elas se cumprem. E nós precisamos ter a certeza de que Deus, Ele vem com todo o poder. Amém? A paz do Senhor Jesus, a meu amado irmão Leonardo Araújo, né? Deus esteja te abençoando aí, obrigado aí, meu amado irmão, glórias a Deus. A Estetique também sejam bem-vindos, aleluia, os meus amados irmãos, aleluia também, Clara, Deus esteja te abençoando aí, seja bem-vindo, Clara, Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos que estão conosco aí na live nessa manhã, que Deus esteja os abençoando, derramando da sua graça, da assunção do seu poder sobrenatural também. Seja bem-vindo, meu amado irmão José Vidal, Deus esteja te abençoando aí, derramando a sua paz. Aleluia, que Deus esteja fazendo muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, que seja um tempo aí de adoração, um tempo de entrega, aleluia, da nossa parte para com Deus, amém? Que seja um tempo aí maravilhosíssimo na presença desse Senhor, aleluia, que tudo pode na minha vida e na sua vida, e nós sejamos felizes na presença desse Deus maravilhoso. Então quero trazer a introdução aqui, para nós estarmos entrando propriamente dito aí, no destrinchar, né, de tudo que Deus quer falar conosco. Diz assim, nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado
e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nela, aleluia, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós víamos o Espírito Santo avivando a igreja primitiva. Nós precisamos nos alistar sobre essa busca aí do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Nós precisamos nos colocar à disposição para que Deus esteja fazendo essa obra tão gloriosa, tão linda. Então, o papel do Espírito Santo é um enchimento, aleluia, de cada um de nós. Então, nós precisamos, conforme diz aqui, nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, nós estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Ali, aleluia, alistaremos os aspectos dinâmicos da igreja. Finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais da igreja. Amém? O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O chamado abrangente de Jesus, a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Mateus capítulo 1, versículo 15. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar. Nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus, conforme está aí em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele, aleluia, antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Ele antecede a experiência no batismo do Espírito Santo. Amém? Então, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz a respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Nós precisamos nos preparar para que Deus esteja manifestando com poder e grande glória na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Silvio Alves, seja bem-vindo. Nós estamos bem, esperamos que você também esteja bem, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, queremos falar o ponto 3 aqui, o engano dos sensacionalistas. O sensacionalismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginásticas de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra como, com detalhes, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência destinada da salvação. Como vimos, aqui todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo como evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida, aleluia, da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas, geografias, que haja um salvo em Cristo. O batismo no Espírito Santo. A promessa do batismo no Espírito Santo não foi apenas para aqueles presentes no dia do Pentecoste, mas também para todos os que crescem em Cristo durante toda esta era. O batismo no Espírito Santo, com o poder que acompanha, não foi uma ocorrência isolada, sem repetição na história da igreja. Não é somente a Bíblia que nos está a atestar essa veracidade. A própria história comprova a realidade do Pentecoste em todas as eras. Amplie mais seu conhecimento lendo obras de avivamentos. Amém? Aqui tem um fundamento bíblico de um autêntico avivamento edificada e editada pela CBAD. A sinopse agora, quero ler a sinopse do texto. O batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os sensacionalistas estão equivocados. Continuando aqui, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja neste avivado, ou melhor dizendo, a igreja nasce avivada. Amém? Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida do Espírito, aleluia, da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali, no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. A igreja, depois do Pentecoste, os sinais do poder, aleluia, de Deus, nos Atos dos Apóstolos podem ser reunidos, assim como conversão do batismo. Atos capítulo 2, versículo 41.
os quais eram frutos do avivamento espiritual. Em Jerusalém, após o Pentecoste, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão, na oração. Havia também temor, sinais de maravilhas, capítulo 2, versículo 43, além do cuidado especial com o irmão, aleluia, com os irmãos carentes da igreja. Amém? O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas espirituais: piedade, palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência. Todos devem ministrar. A aplicação desse princípio tem algumas implicações revolucionárias. Por exemplo, significa que cada pessoa pratica, ou melhor dizendo, participa da vida de Cristo, tem um papel vital em seu plano para a igreja. Os dons, os ofícios podem diferir, mas cada um de nós possui uma função única, uma igreja que afunila seu trabalho de alcançar outras pessoas por depender de especialistas, seus pastores ou evangelistas, para o trabalho de testemunho. Esta vivência, ou melhor dizendo, está vivendo em desacordo com a sua cabeça, Cristo, como o padrão sistemático dos primeiros cristãos. Lerei novamente. Todos devem ministrar. A aplicação desse princípio tem algumas implicações revolucionárias. Por exemplo, significa que cada pessoa que participa da vida de Cristo tem um papel vital em seu plano para a igreja. Os dons e os ofícios podem diferir, mas cada um de nós possui uma função única. Uma igreja que afunila seu trabalho de alcançar outras pessoas podem depender de especialistas, seus pastores ou evangelistas, para o trabalho de testemunho. Aqui, segundo o autor, está vivendo em desacordo, tanto com a cabeça que é Cristo, como com o padrão sistemático dos primeiros cristãos. O que ele está dizendo? Que a igreja, ela não deve se afunilar. Mas o que é se afunilar? É colocar num funil e ali somente passa ali pelo funil para chegar a uma bifurcação menor. O que isso quer dizer? Que pastores e líderes são os pregadores, mas aqui ele está tentando dizer que todos nós somos chamados para estar levando a mensagem do Senhor a todos os povos. Amém? Não deve deixar somente para os pastores e líderes, mas que todos devem levar a palavra do Senhor àquelas pessoas que necessitam, de um grande poder do Espírito Santo de Deus. Como assim, pastor Carlos? Através da oração, da cura, através, amados irmãos, de nós estarmos colocando a nossa vida no altar para ministrar essa palavra para os nossos familiares, aquelas pessoas que estão à nossa volta. Por que isso, pastor Carlos? Porque nem todos estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Somente Deus pode fazer essas coisas. Mas talvez você está num lugar que uma pessoa precisa de uma oração, que uma pessoa precisa de uma palavra. O que você tem que fazer? Você tem que ministrar. Porque você não pode levar o pastor muitas vezes até essa pessoa, mas aonde você está, você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e Ele fará maravilhas através da sua vida. Amém? Então que Deus esteja aí usando você, te abençoando
para que você seja um instrumento usado por Deus. Amém? Então, o ministério ungido para os dias atuais não são do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e maravilhas. Esses sinais podem ser manifestados ou manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição das mãos sobre os enfermos, para serem curados conforme Jesus declarou que aconteceria. Marcos capítulo 16, versículo 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Autenticado por Deus, o ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos conforme a palavra, com sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16, versículo 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais prodígios de nosso Deus na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E nós sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim no ponto 3 aqui: glorifica a Deus. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não um homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João capítulo 16, versículo 13 e 14. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo aos Coríntios. O apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado por toda, aleluia, Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Amém? A sinopse do texto 3 diz assim: o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e glorificar a Cristo. O Espírito Santo capacitando para o serviço. É plenamente manifesto que o amor verdadeiro por Cristo e a esperança da salvação começa no Calvário. Por outro lado, o real serviço para Cristo começa no Pentecostes. Poder para servir é, aleluia, primogenitura a que tem direito todo filho de Deus. O trabalho cristão eficiente e de valor depende da vida, depende da vida sob pleno controle do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a porta para uma vida abundante e triunfante, pois sem a bênção pentecostal não pode haver testemunho pleno, nem poder para servir. Um breve exame do panorama espiritual antes do dia de Pentecostes revela que o Espírito Santo dinamizava as pessoas para trabalhos especiais
de acordo com a necessidade da ocasião. Mas depois do Pentecoste, Deus usou todos os 120 pessoas, todas as 120 pessoas que estavam na casa. Não fala que houve distinção entre um e o outro, mas diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? A conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sobre o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo. Sob essa igreja, não podemos deixar apagar a unção do Espírito Santo. Continua disponível até hoje. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, nos avivar segundo o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida. Amém? Glórias a Deus. E revisando o conteúdo, diz assim: qual a primeira condição para alguém receber o batismo no Espírito Santo? A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é a de passar pela experiência da salvação. Como assim? Com arrependimento. Nós devemos nos arrepender, nós devemos ter fé, nós devemos buscar ao Senhor. Amém? O que é e o que defende o sensacionalismo. Sensacionalismo é uma corrente teológica reformada de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Nós precisamos entender, eu, como pastor Carlos, eu quero dizer aos meus amados irmãos que nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo, seja em qualquer lugar. O Espírito Santo, ele tem liberdade de agir na minha vida, na tua vida. Ele tem liberdade de fazer a sua obra onde quer que ele esteja. E nós sabemos que ele está em todos os lugares. Então, onde quer que você esteja, o Espírito Santo, ele tem liberdade de fazer a obra na tua vida. Amém? Glórias a Deus. E no 3, a partir de quando a igreja passou a existir sobre um ponto de vista histórico? Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Eu quero dizer aos meus amados irmãos, eu respeito muito todas as linhas teológicas, mas eu quero dizer que a igreja, ela nasce quando aqueles amados irmãos uniram-se para estar pregando de casa em casa, orando pelos irmãos, visitando, tendo a preocupação. A igreja, ela passou a existir desde então. Nessas pregações, nessas visitas, eu lembro que as perseguições eram grandes, meus amados irmãos. E eles tinham que reunir na casa de Maria, mãe de Marcos, quando Paulo ele saiu para pregar o evangelho. Todos ali estavam reunidos, né? Todo lugar que o povo estava reunido, a ação do Espírito Santo, ela se fazia presente. Então, eu quero dizer aos meus amados irmãos, que a igreja, ela passa a existir desde o momento que o Espírito Santo, ele está usando um irmão, ele está usando outro irmão. O Espírito Santo, ele está trabalhando na vida de um, ele está trabalhando na vida de outro. E a gente sabe, amados irmãos, que desde muito cedo, a igreja começou a ser evidenciada aí, porque a igreja, ela não é um local, um templo, mas a igreja é onde nós estamos reunidos. A igreja é você, eu sou a igreja. Nós precisamos entender isso, amém? Então, como era caracterizada a pregação da igreja apostólica depois do Pentecostes? Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na unção e no poder do Espírito Santo do nosso Deus. Então, o que aconteceu, amados irmãos, é que a igreja antes, ela era uma igreja que precisava dessa ação do Espírito Santo nela. Porque quando nós pregamos por nós mesmos, nós sabemos que dificilmente sairá coisas expressivas assim, mas nós sabemos que quando nós pregamos através do Espírito Santo, nós unimos a terra ao céu e o céu à terra. Aí é a ação do Espírito Santo, não é apenas uma pregação terrena, mas é uma pregação cheia do poder do Espírito Santo. Então a terra se une ao céu e o céu se une à terra. Nós estamos vendo aí uma pregação, o Espírito Santo usando os homens e colocando palavra na sua boca. E a gente sabe, na primeira pregação de Pedro, após a descida do Espírito Santo, após eles serem batizados com o Espírito Santo, se acrescentou à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 3.000 almas, amém? Então, quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Na obra do Senhor, Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade, amém? Instrumentalidade na obra do Senhor. Nós somos instrumentos na obra do Senhor, amém? Somente os instrumentos nós somos na obra do Senhor. Então, que Deus esteja aí abençoando, né, a cada um de nós nessa obra, que Deus esteja operando maravilhosamente, e que Deus esteja fazendo aí na tua vida verdadeiramente o sobrenatural, que nós venhamos ser servos do Senhor, que nós venhamos preocupar uns com os outros, que nós venhamos orar sempre pela saúde, que nós venhamos orar sempre pela paz, que nós venhamos orar sempre para que os nossos amados irmãos estejam aí com a vida, né, de frutos, né, não somente frutos espirituais, mas que a despensa esteja cheia, que estejam com condições aí de estar pagando o seu aluguel, de estar pagando aí as suas responsabilidades mensais, que tenha o pão sobre a sua mesa. Nós venhamos preocupar com os nossos amados irmãos quanto a isso, amém? Então que Deus esteja te abençoando, Deus esteja operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós venhamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar do Senhor. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão Vanir Correia, né? Bom dia, meu amigo pastor Carlos. Tenha um ótimo domingo, em que você e sua família sejam uma bênção, que você seja uma bênção também, que Deus esteja te protegendo, guardando, derramando do seu poder aí sobre a sua vida, sobre a vida de todos os meus amados irmãos nessa manhã. Que Deus esteja operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus é muito bom e nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, pois Ele tem cuidado de nós, Ele tem ministrado aí sobre a minha vida, Ele tem ministrado sobre a sua vida, e que nós precisamos aí verdadeiramente falar com o nosso Deus a respeito de tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Essa semana eu me deparei aí com a situação difícil, né? A igreja em si, tá aí a nossa diaconisa Dacília, ela é tesoureira da igreja. Muitas vezes a igreja ela passa assim por dificuldades muito grandes. E nós temos lutado aí para que Deus esteja aí operando maravilhosamente na nossa vida. E essa semana chegou um irmão da igreja, eles dizendo que estava precisando de R$100 para comprar o remédio para a esposa dele. E nós não tivemos esse dinheiro aí para estar comprando esse remédio para a esposa dele. E ele disse que as posses que ele tem e segundo o que ele recebe, o salário mínimo que ele recebe, o dinheiro que ele recebe está todo comprometido com as despesas da casa, com responsabilidades mensais,
e ele não tem como tirar essa quantia, né, para estar aí abençoando, né, a esposa dele com esse remédio aí. É R$ 100 o remédio da esposa. É uma cartela, parece que é uma cartela de comprimido, uma caixa de comprimido para a esposa dele. Então, a gente sente assim muito, como se diz, constrangido, né, de não poder ajudar. E eu quero deixar aí para os amados irmãos aí, se os amados irmãos puderem ajudar, depois eu vou deixar um Pix aí, os amados irmãos estar depositando aí, se assim sentirem no coração. Vocês não são obrigados a fazer nada, ninguém está obrigando ninguém a fazer nada aqui, mas eu estarei deixando um Pix aí na descrição aí do Pastor Carlos, das lives aí, se os amados irmãos tiverem em condições de estar aí dando ou doando uma quantia, faça isso por gentileza, para que nós possamos aí estar ajudando uma irmã que está precisando dessa cartela de comprimido, está precisando desse remédio aí. E eu quero deixar aí para os amados irmãos, aqueles que puderem estar aí nos ajudando nessa compra desse remédio, amém? Quero estar orando por vocês agora. Nós estaremos terminando essa live, um bom número de pessoas estão aqui conosco, e eu sinto assim muito alegre pela presença de todos vocês, né? Todas as lives que nós temos feito aí, tanto no Facebook conforme no Kawai, nós estamos com presença de pessoas aí, e no Kawai é uma presença assim tão grande, né, de pessoas, que eu fico assim também constrangido. É bom, né, a gente tá recebendo aí esse grande número de pessoas, né? No Kawai nós estamos aqui com mais ou menos 1.400 pessoas. Isso é muito bom. Que Deus esteja abençoando a vida dos meus amados irmãos, Deus esteja derramando o seu poder, da unção, que Deus esteja assistindo todos vocês, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, Deus esteja derramando da sua graça, do seu poder, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esteja visitando a live aí do Pastor Carlos também, esteja visitando aí, fugiu a cabeça um nome que chama aí, não é homepage que chama, é a página inicial lá. O Pastor Carlos vai estar deixando lá na descrição o número do Pix, né, para os amados irmãos estarem aí depositando. Eu não sei se eu consigo fazer isso daqui, né, mas eu não sei o número certo. O número é o número do telefone aí do Pastor Carlos. Eu quero estar aí deixando para os amados irmãos, para aqueles que puderem depositar essa quantia para nós comprarmos um remédio para a nossa irmã. E se nós conseguirmos essa quantia, nós estaremos aí mais tarde falando a respeito no culto, né? Nós temos um culto de louvor e adoração mais tarde às 19 horas. Nós estaremos dando esse testemunho aí, que nós conseguimos aí a quantia e que Deus nos abençoe. Então, ficam todos na paz. Eu quero orar por vocês nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja abençoando meus amados irmãos, derramando da sua graça, derramando a sua unção, fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um. Que o Senhor esteja assim operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos ver a tua mão gloriosa agindo, Senhor, na vida dos enfermos, na vida dessas pessoas que precisam, Senhor, das tuas mãos potentes. Nos ajuda, Pai, a estar, Senhor Deus, crescendo, Senhor Deus, abundantemente diante do Senhor. Cura, Senhor Deus, os teus filhos. Derrama, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus esteja aí derramando da sua graça, do seu poder sobrenatural, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe, e até às 19 horas, quando nós estaremos juntos novamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus esteja aí abençoando poderosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar aqui o meu telefone para os amados irmãos, que fica melhor, né?
para os amados irmãos entrarem em contato, e ali eu estarei deixando aí esse telefone de contato, é do meu WhatsApp. Aqueles amados irmãos que quiserem ajudar essa amada irmã, vai ter aí a oportunidade. O meu telefone do Rio de Janeiro é 21 971 824282. Repetirei, telefone do pastor Carlos, o zap é 921 Rio de Janeiro 971 824282. Amém? Então que Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica todos na paz e até mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica na paz, Deus abençoe. Glória.